Olá, sejam todos bem-vindos ao Código do Empresário do Sucesso. Hoje o nosso tema é: e se o meu negócio não crescer? Por que eu estou falando desse medo do negócio não crescer? Porque muitas vezes, quando eu vou fazer um diagnóstico, surge muito esse tipo de dúvida dos empresários. Eu sou a Viviane Lacerda, eu ensino empresários a sair do caos dos negócios e tornar o negócio lucrativo em 2 meses. E se você sente que seu negócio não sai do lugar e não cresce na velocidade que você gostaria, fica aqui comigo, que esse nosso encontro pode trazer muitos insights para um crescimento sustentável, mesmo com suas dores e todas as suas alegrias. E por mais que você tenha anos de mercado e se sinta estagnado ou já entrou na onda do crescimento e está completamente perdido, seguir o método correto vai te levar para o melhor destino. E mesmo que você acredite que crescer é muito difícil, eu vou te falar uma coisa: difícil não é impossível, só precisa ser feito. Então, olha só, o meu último negócio foi uma startup. E nesse mundo de inovações tecnológicas, crescimentos acelerados, nós somos preparados para crescer de maneira estruturada, ao mesmo tempo em que construímos um negócio. Uau, parece paradoxal, né? Mas quando a gente tem uma startup, não existe a possibilidade de parar para organizar o negócio. A coisa tem que acontecer em paralelo. Acontece tudo simultaneamente. Por quê? Porque a velocidade é tão alta que se você para, gente, simplesmente você não consegue acompanhar o mercado na hora que você volta. Então, tem até uma cultura lá, né, que a gente fala assim, a gente está construindo um foguete com ele voando. E é bem por aí mesmo. E por isso, a gente usa vários conceitos muito interessantes. Inclusive o conceito de Startup Link é muito bacana, não sei se vocês conhecem, que fala o seguinte: pense rápido, erre rápido, pequeno e barato. E esse conceito, ele é muito interessante porque nele tudo é muito dinâmico. Exatamente tudo é muito dinâmico. Por exemplo, a melhoria dos processos e modelos é de forma contínua, a execução dos processos tem que ser a mais eficiente possível, o desperdício mínimo, e a solução dos problemas, ela precisa ter um sistema, ela precisa ser de forma muito sistemática para que a coisa seja o mais eficiente possível. Eu sei que tudo isso parece talvez muito técnico para você, mas eu trouxe com uma intenção de ampliar a sua consciência, justamente para que você olhe para o seu negócio com esse olhar e compreenda o crescimento para que ele seja algo sustentável, que não seja algo aleatório, de uma forma incorreta que pode te trazer prejuízo. Por quê? Aí eu vou fazer uma metáfora aqui, que é a metáfora do abismo, né? Se você estivesse dirigindo em direção ao abismo, seria muito melhor que você estivesse num Fusquinha do que numa Ferrari, porque quanto maior for a sua velocidade, menores são as suas chances de sobrevivência. E é exatamente isso que acontece com o crescimento empresarial. Tem até um livro que chama Antifrágil, do Nassim Taleb, não sei se vocês já ouviram falar, e ele fala justamente isso, que as empresas que se beneficiam de um cenário de caos, elas se tornam melhores, mais ágeis, mais inovadoras e lucrativas após ou mesmo durante as crises. Eu até tenho um vídeo aqui, gente, no canal, eu vou colocar o link dele aqui para vocês, que ensina a identificar justamente se a sua empresa está no caos. Vai lá e assiste para te ajudar a identificar qual é o momento que você está vivendo. Então, voltando ao assunto, eu te faço uma pergunta. Você está realmente preparado para crescer? Esse seu medo de não crescer faz algum sentido? E se estar parado nesse momento fosse o melhor para sua empresa? Quem sabe? Vamos fazer uma análise sobre isso? Porque quando eu faço esse diagnóstico e que surge esse medo, e se eu não crescer? Por que eu estou estagnado? Eu estou me sentindo travado? Eu estou parada? Eu às vezes tenho que responder: sua empresa não está pronta para crescer. É melhor ela ficar parada um pouquinho para poder fazer alguns ajustes, né? E algumas empresas realmente já estão prontas para crescer, mas outras não. Então, o que fazer, né? Outras realmente, gente, as que não
não devem crescer de jeito nenhum, que tem algumas que se crescerem pode até fechar as portas. Então o crescimento ele tem o seu lado muito positivo se ele for no momento certo, e se for no momento errado ele pode ser extremamente negativo. E quem não deve focar no crescimento? Vamos lá, olha para sua empresa agora, escuta o que eu estou falando, leva essa realidade para dentro da sua empresa e faça essa análise. Então, todas as vezes que eu gravar um vídeo e que eu começar a falar sobre os assuntos, eu quero que você faça esse exercício assim, já mental. Começou a assistir o vídeo, já traz para a sua realidade, porque a vida é prática, não adianta viver só na teoria, né? Tem até um tempo que fala assim, na prática a teoria é muito diferente, e isso é de fato. Então vamos lá, se você hoje, quem não deve focar no crescimento, se você hoje não conhece seus números, não tem uma estratégia de trabalho bem definida, ainda não tem uma equipe que colabora, que esteja alinhada com seus propósitos, seus objetivos, não cresça, não é momento. Ah, mas eu quero crescer, eu quero ganhar mais dinheiro. Crescer, gente, não representa ganhar mais dinheiro. Nesse caso, se você crescer, a sua chance de perder dinheiro é muito maior do que a de ganhar. Porque crescer é um movimento que gera caos. Então, se organize primeiro, né? Se prepare para que não corra um risco desnecessário. Imagina, vou te dar um exemplo prático, tá? Imagina que nas suas vendas ali, você tenha, seu principal produto está mal precificado. Então, seu preço não está muito bom e você está vendendo com um prejuízo. Só que como você ainda não tem essa estrutura, não tem consciência dos seus dados, dos seus números, não faz esse tipo de acompanhamento, o que acontece? Você está tendo um prejuízo no tamanho que você está atualmente, e esse prejuízo te afeta, mas você é um empresário pequeno. Agora você vai e resolve crescer. E aí, quando você cresce, o que vai acontecer? Você não mudou a sua precificação, você não analisou sua estrutura, e aí você cresce de maneira desordenada. O que vai acontecer? Se você está tomando um prejuízo, você vai tomar, e você cresceu de uma forma desordenada, você vai tomar 2, 3, 4, 5 vezes o prejuízo que você estava tomando ali uma vez. Então, crescer de maneira desordenada, de maneira incoerente com o que deve ser feito, é muito mais um prejuízo, né, do que um benefício. Então, a sua empresa hoje, ela tem condição de se sustentar se ela crescer? Porque se você crescer do jeito que eu dei o exemplo aqui, você vai simplesmente aumentando um buraco, né? E quando você olha, você já está dentro de uma teia. E quantos empresários estão endividados? Inclusive, já fui procurada por vários empresários que estão endividados e fica assim, ai, Vivi, eu quero crescer. Aí você vai olhar as contas do empresário, ele está cheio de empréstimo, ele não tem uma estruturação, ele não tem um controle. E se ele crescer naquele momento, ele simplesmente não consegue ficar de pé. Ele não consegue ficar de pé, porque o mínimo ali, que é a base, não está bem estruturado. Não está bem estruturado. Aí você pode assim, mas está contraditório com o que você falou ali do conceito de startup, de crescer, de crescer enquanto você trabalha, papapá. Ok, gente, startup, você tem investimento desse tamanhozinho assim, ó. O seu investimento é pequeno. Por quê? Você está justamente num movimento de testar e validar o seu produto. Então, numa startup, você tem essa oportunidade de validar o produto com um custo mais baixo. E é por isso que a gente consegue trabalhar, construir o produto e crescer, né, paralelamente, com um prejuízo muito menor. Agora, prejuízo é sempre ruim. Cada perda que você tem ali no seu negócio é dinheiro indo embora. Então, a gente precisa ter essa consciência para que o negócio se desenvolva de maneira coerente. Então, vamos lá. Quando eu falo dessa velocidade perigosa de crescimento,
eu volto lá na metáfora. Você está indo em qual direção? Se você está indo na direção certa, tá ótimo, mas se você está indo na direção errada, o melhor que tem é ir o mais lento possível. Porque quantas e quantas vezes a gente precisa parar e olhar para a nossa empresa, entender o que está acontecendo ali, para que eu consiga pôr as peças no lugar correto. E o crescimento, ele exige isso da gente. Ele exige essas percepções, esse olhar, sabe? E eu sempre falo, na vida, nos negócios, em tudo que você fizer, não tem jeito. Se você não para, não olha, mas não é olhar en passant assim não, tá, gente? É parar e analisar. É analisar cada etapa, analisar cada passo que você está dando e ali o tempo inteiro, todas as suas decisões e viver em estado de presença. Você tem que estar presente no seu negócio. E eu não falo presente fisicamente, é presente mentalmente. Mentalmente. Porque muitas vezes o empresário ele quer crescer, ele está endividado, ele não está no momento de crescimento e ele se olha se cobrando muito pelos erros que ele cometeu. E aí eu te pergunto, quem no Brasil, quem de nós, mesmo que tenha feito faculdade de administração e tudo mais, aprendeu a empreender? Qual é a escola que te ensina isso? É a vida. Você nasceu empreendedor, você resolve investir, aí você coloca sua energia, seu tempo, seu dinheiro, sua vida e vai ali tropeçando e aprende com os próprios erros. E tem até um provérbio lá bíblico que fala assim: o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. Como é que está sendo a sua realidade? Você está sendo sábio ou está sendo inteligente? Você está errando, pagando para errar, ou só olhando alguém errando e fazendo diferente? A gente tem a opção de saber como fazer antes de fazer. Muitas vezes a gente tem essa escolha. E é claro que o empreendedor, eu sei que ele tem essa energia, né, de executor e de executar a coisa. Ai, não quero perder tempo, senão eu vou ficar ali estudando e não vou fazer nada. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem em executar, não tem problema nenhum. Mas execute e paralelamente aprenda a executar para poder pagar mais barato, para errar menos, né? Errar rápido e errar barato. Então, vamos lá. E se você... falei para quem ainda não deve crescer. Agora eu vou falar para alguém que já está no ponto de crescimento. Né? Você se sente pronto para crescer? Então, por que você identificou que já está no momento de crescer? Ah, eu já estou tendo... já traqueei, já estou com as vendas estabilizadas, né? Já estou ali num ponto que eu já consigo aumentar minha equipe, já consigo fazer mais investimentos, de repente conseguir um espaço físico que atenda melhor os meus clientes. Já percebi que isso aí é uma demanda que eu preciso atender urgentemente. Bacana, parabéns, isso é maravilhoso e a sua empresa já está mudando de nível, já está entrando num outro padrão de maturidade. Mas eu quero te lembrar alguns pontinhos aqui que às vezes a gente não leva em consideração. Tudo na vida tem dois lados. E o crescimento, ele também traz algumas dores. E o que são essas dores do crescimento? Elas implicam muitas vezes em aumento de equipe, estrutura física mesmo, tempo, você investe mais tempo, você investe mais dinheiro, as responsabilidades aumentam, né? Quando você muda de padrão, muda de nível, você vai ter novos relacionamentos, às vezes você atendia um grupo de clientes menores
E quando você cresce, você começa a ter condição de atender grandes conglomerados, grandes grupos. E isso tudo precisa ter um olhar estratégico. E essa mudança, ela precisa começar muito aqui, ó. Como todas as vezes que eu falo isso, a mudança, ela precisa ser inicialmente estruturada na sua mente. Você precisa entender que esse momento de crescimento, ele é fundamental e que se ele for bem estruturado, você pode realmente chegar onde você quiser. O céu é o limite. Porém, você precisa se reposicionar. Quando a empresa cresce, ela, com esses novos relacionamentos, ela exige inclusive uma nova postura do profissional. Eu já atendi muitos profissionais que tinham, por exemplo, problemas com horário, problemas com cumprir compromissos, faltava comprometimento. E aí eu ficava pensando, poxa vida, enquanto essa pessoa não entender que o mínimo que um empresário precisa ter de comportamento é ser comprometido, né, com o próprio negócio e com os outros, porque do jeito que a gente se comporta numa área da vida, a gente se comporta em todas, isso é fato. Tá? Se você não se compromete com a sua empresa, com o seu negócio, naturalmente você não se compromete com a sua casa, com a sua esposa, com a sua família, porque isso é muito da pessoa, né? Como eu sempre falo, o ser humano é que está ali gerenciando, que está fazendo, que está criando. Se aquele ser humano ele já tem aquele tipo de comportamento, não vai ser porque ele está na empresa que ele vai agir diferente, não. Se ele atrasa, ele vai atrasar na empresa. Se ele atrasa em casa, se ele atrasa com um compromisso com os amigos, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Se ele atrasa o pagamento dos boletos em casa, ele vai atrasar na empresa. E vai ser sempre assim. Então, esse crescimento exige uma nova postura. E essa nova postura, gente, ela é básica. Sabe? Eu não vejo grandes empresários, você não vê um grande empresário tendo alguns comportamentos medíocres. Porque primeiro, para a empresa crescer, para o empresário ser grande, para o empresário estar onde alcançar altos níveis, ele primeiro alcança isso como ser humano. E depois ele transfere esse poder para os negócios e para a realidade que ele está. Então, o crescer, ele exige, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Vocês já devem ter ouvido essa frase aí, que acho que é do Stan Lee. Então, é para isso que quando o empresário resolve crescer, ele precisa ter consciência de postura mesmo. Ele precisa ser diferente. Se ele for igual sempre foi, né? Tem empresário, eu já atendi muito caso de empresário, gente, que a pessoa começava a trabalhar meio-dia. Olha, assim, não sei a realidade de vocês, mas para mim meio-dia é a hora de almoçar. Então, assim, eu tô de pé às 5 da manhã todos os dias. E essa é uma escolha minha, porque na minha vida não cabe dormir até meio-dia. Ou você cresce ou você cresce, e isso faz parte da maturidade. Ah, e fala, mas eu sou muito noturno, eu não consigo dormir no horário, então meio-dia que eu tô acordando. Ok, mas o mercado inteiro começa a funcionar às 8 horas da manhã. Se você acordar meio-dia, você já perdeu 4 horas. Então, vamos lá. Com tudo isso que eu trouxe para vocês, inclusive com quando o crescimento te permite, né, até redesenhar uma estrutura. Você pode fazer muita coisa interessante com o crescimento chegando na sua porta aí. Eu te pergunto, você está disposto a colocar toda essa energia no crescimento? Se sim, ótimo. E o maior desafio de crescer, mais uma vez, é mudar seus comportamentos, é focar no que precisa ser feito, né? E aí a coisa pode ficar muito boa, muito, muito melhor. Imagina você tem uma empresa hoje com 10 funcionários, daqui a pouco você vai ter uma empresa com 100 funcionários. É um trabalhinho a mais, né? Você vai ter que estar com uma estrutura que vá conseguir atender as demandas de 100 funcionários. Então, uma empresa que tem 10 funcionários, ela age de um jeito, uma que tem 100, ela vai agir do outro.
para crescer, você tem que ter essa consciência, que não tem como ficar ali bonitinho, confortável, não. Você tem que espremer e sair daquele espaço de conforto. Vai te trazer algumas dores, vai te trazer outros problemas. A empresa que tem 10 funcionários tem um tipo de problema, que tem 100 tem outro. Né? Você não precisa ficar ali no operacional. Quando você tem 10 funcionários, você já consegue trabalhar, delegar, enfim. Mas quando você tem 100 funcionários, a sua estratégia tem que ser outra. Você tem que estar em outro nível mesmo, assim. Você realmente tem que fazer o estratégico, ponto. Não tem como ficar no operacional com a empresa com 100 funcionários. Então, o crescer, ele faz você se tornar um novo ser humano. Não é um crescimento da empresa, é o crescimento do ser humano para transferir isso para que o negócio seja próspero. Então, vamos só recapitular aqui o que eu trouxe no vídeo de hoje para vocês. Quem deve crescer? Quem deve crescer? Uma empresa que está organizada, já está com os processos definidos, está com o caixa em dia, com toda a estrutura operacional independente do dono, e ela já consegue compreender o potencial que ela tem no mercado, ela já consegue conversar com novos entrantes, ter novos relacionamentos e estar à altura de uma empresa que consegue atender um mercado maior. Então, essa empresa está pronta para crescer, deve crescer e deve sim passar por essa reestruturação. Porque não tem como você crescer e ficar no mesmo lugar. Você tem que crescer, e crescer é justamente sair de um lugar para o outro. Quem não deve crescer ainda? É uma empresa que ainda não se organizou, que não tem os processos definidos, que não tem um controle financeiro, que não conhece bem os seus números, que sua equipe ainda não está estruturada, então ela precisa olhar para dentro. E aí sim, ela precisa se organizar para que o crescimento aconteça de maneira sustentável. Eu vou até trazer para vocês, não sei se vocês conhecem, tem um conceito muito interessante do Michael Gerber, que ele fala sobre as 3 fases da empresa e ele compara a empresa ao ser humano nas 3 fases do ser humano, que é a infância, a adolescência e a fase adulta. E aí, o que ele traz? Ele traz justamente isso. Uma empresa na infância, e essa empresa na infância ela ainda não está preparada para crescer, porque a infância ela tem uma duração ali curta, né? Geralmente entre 10 e 11 anos de vida, mas o bebezinho lá no início ele é totalmente dependente da mãe. Ele não come, ele não dorme, ele não se lava, ele não se veste. Se a mãe não fizer por ele, ele não sobrevive. E uma empresa na infância é basicamente isso. Se o dono não estiver presente, ela não funciona. Muitas vezes é o dono que fabrica o produto principal de venda, é ele que conversa com os clientes. E em alguns casos mais específicos, se o cliente chegar e o dono não tiver, ele nem quer ser atendido por outra pessoa. Isso é uma característica muito forte de uma empresa na infância. E uma outra característica da empresa na infância é que a empresa da infância geralmente leva o nome do dono. Então, você vai lá, você vê a padaria do Antônio, o salão do João, a barbearia do Pedro, enfim. Tá todo mundo ali muito atrelado, toda a empresa está atrelada à imagem do dono. E isso faz com que a empresa se torne mais dependente ainda, porque além de, se tiver funcionário, o funcionário é dependente do dono, a empresa é dependente do dono e o cliente é dependente do dono. E essa empresa na infância, ela precisa de um tempo de maturação para que aquele negócio se estabilize e essa empresa saia desse espaço. E a próxima fase dessa empresa, geralmente, é comparada à fase adulta, é o quê? Adolescência, que também tem uma duração curta. A adolescência começa aí por volta dos 12 anos, vai até os 21, 22, apesar de algumas pesquisas falarem que a adolescência agora vai até os 28 anos, que eu acho que, assim, para mim não faz sentido e não tem que fazer sentido para mim mesmo. Mas é até divertido falar sobre isso, né? Eu tenho um adolescente de 28 anos em casa, imagina.
Então vamos lá, eu espero que a sua empresa não fique esse tempo inteiro na adolescência, que ela passe pela adolescência rapidamente e se torne adulta. E a empresa adolescente, ela é independente para algumas coisas, mas ainda dependentes para outra. Né? Um adolescente, por exemplo, ele sai de casa sozinho, ele pode sair para fazer algumas coisas sozinho, mas ele não pode dirigir, ele não responde por algumas questões legais, então tem em algumas fases, né? Ali algumas obrigações e responsabilidades do adolescente que elas são muito claras, já tem um pouquinho de independência, mas não é 100% independente. E adolescente tem muito rompante, né? Assim, de humor. Então, a empresa na adolescência tem esse mesmo comportamento. Ora vendeu muito e está ali comemorando, ora vendeu pouco e está ali chorando. É mais ou menos assim que funciona uma empresa na adolescência. E aí, o que a gente tem que fazer como empresário, gente? É passar correndo pela adolescência, assim, ó, tem um tempo, não tem como acelerar muito o processo, mas vamos sair da adolescência o mais rápido que a gente conseguir e se tornar adulto. O que é o adulto? O adulto, ele é independente, ele consegue pagar as próprias contas, ele toma decisões importantes, ele assume as próprias responsabilidades e ele consegue, inclusive, não apenas ganhar dinheiro, mas saber onde investir, como investir, por que investir e quando investir. Então, a empresa na fase adulta é uma empresa que é o que a gente almeja, né? Todo mundo quer uma empresa na fase adulta, totalmente independente, para que o dono tire férias e ele consiga ali viver uma vida de qualidade. Ele já nem é chamado muito de dono de empresa, né? Esse conceito é bem interessante, ele já é assim um empresário mesmo. Ninguém chama, por exemplo, quem sabe, pega a Coca-Cola, por exemplo, quem é o dono da Coca-Cola? Ninguém sabe, nem precisa saber. Então, essa questão de nomenclaturas, ela é muito interessante. Então, vamos lá. Trouxe esses conceitos para vocês, inclusive para clarear e você entender em qual momento sua empresa está hoje. Porque se a sua empresa está na infância, não é indicado que ela cresça, porque ela não dá conta de crescer rapidamente. Ela precisa estabilizar, organizar, começar a aprender a vestir a roupinha ali, começar a aprender a comer sozinha, começar a dar os primeiros passos para que ela cresça e não te dê trabalho sendo um adolescente muito rebelde. Então, avalie em qual momento está a sua empresa. Escreve aqui para mim se ela está na infância, na adolescência ou na maturidade, na fase adulta já. Agora, se a sua empresa já está na adolescência, olha, já consegue planejar para que a fase adulta chegue mais rápido. E você tendo informações precisas, você consegue chegar mais fácil, mais rápido na fase adulta. E se ela já está na fase adulta, eu acredito que provavelmente você não vai estar assistindo esse vídeo. Porque você tem outras coisas para aprender e provavelmente não é aqui. Porque a minha informação ela é muito importante para empresas que ainda estão nas duas primeiras fases. É claro que quem está na fase adulta e quiser assistir, seja super bem-vindo sempre. Mas eu acredito que você não deveria estar aqui se sua empresa está na fase adulta. Então vamos lá. Conta para mim. Você já assistiu o vídeo? Já entendeu os conceitos? E já olhou para sua empresa e já decidiu? E já escolheu o que fazer? Já percebeu se está no momento de crescer? Se você é um adolescente ou se você ainda é um bebê? Se você percebeu já em qual fase você está, escreve aqui para mim, ó, nos comentários, conta para mim. Se você decidiu agora, ó, Vivi, acabei de assistir o vídeo, já decidi que eu sou um adolescente, não sou rebelde, já estou pronto para crescer, vou começar um planejamento e já vou fazer isso agora porque já está chegando o final do ano e eu quero começar 2025 assim, já deslanchando. Ou se você olhou e falou, ainda preciso de um tempo. Ainda estou na infância, não consigo crescer, não consigo fazer tudo para que o crescimento aconteça ainda esse ano, mas já vou começar a entender a importância de me planejar para que ele aconteça em breve. Conta aqui nos comentários em qual fase você está.
Obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo e conhece alguém que precisa desse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo, colabore com o seu amigo que precisa crescer também. Curta e compartilhe, siga o canal e vamos lá crescer juntos. Eu sou Viviane Lacerda, eu ajudo empresários, eu ensino empresários a sair do caos financeiro e tornar a empresa sustentável em até 2 meses. E não perca os próximos vídeos do canal para que você possa tornar a sua empresa adulta o mais rápido possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero honestamente que a partir desses conteúdos você consiga se conscientizar da importância das etapas da vida da sua empresa. Porque quando a gente investe e quando a gente constrói um negócio, a gente constrói para prosperar, para crescer, a gente não quer construir um negócio para ficar parado ali, para ficar de qualquer maneira. A gente quer construir para crescer mesmo. E crescer é um direito seu. Então, se prepare para crescer de maneira correta e fazer o melhor que você puder. Um grande abraço e até breve. Tchau!